Será que os brasileiros Glover Teixeira e Taila Santos, que não tiveram sucesso em suas lutas por cinturão no UFC 275 que rolou nesse final de semana, fizeram o suficiente para ter direito a uma revanche imediata? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. André aqui e hoje vamos falar do UFC 275. Se você é fã de MMA e não estava na caverna, sabe que nesse final de semana rolou esse evento numerado que teve brasileiro nas duas lutas principais, né? Na luta principal, a disputa valendo o cinturão dos meio pesados entre o campeão Glover Teixeira até aquele momento contra Jiri Prochazka, desafiante, e no co-evento da noite, a campeã até aquele momento, que era Valentina Shevchenko, e a desafiante Taila Santos. Como eu falei na abertura, os brasileiros tiveram boas atuações, mas será que foi o suficiente para terem revanche imediata, apesar do insucesso que eles tiveram nessa luta? Vamos analisar caso a caso, começando aí pela Valentina Shevchenko contra a Taila Santos. A luta foi uma luta bastante apertada e a gente teve um posicionamento ali da Taila que foi impressionante. Ela fez a Valentina sangrar, né? Um comentário do Michael Bisping foi que a Taila fez a Shevchenko parecer uma lutadora normal. E para o retrospecto recente das lutas da Shevchenko, isso por si só já é bastante significativo. A Taila, que estava vindo bem na luta, acabou tendo um momento ali no terceiro round que mudou a direção, mudou o destino do combate. A gente teve um choque de cabeças involuntário que acabou prejudicando bastante a brasileira. Ela fraturou ali o osso orbital e acabou ficando com um olho só para lutar os últimos dois rounds, além de estar com uma lesão no rosto. Os golpes da Shevchenko que entravam ali acabavam machucando bastante. Uma pontuação estranha nessa luta aí, um dos árbitros deu 4 rounds a 1 para Shevchenko, mas a maioria da mídia especializada e a maioria das pessoas pontuaram essa luta um 3 a 2. 3 rounds para Shevchenko, 2 rounds para Taila. E até o terceiro round, até o momento da cabeçada, 2 dos árbitros estavam dando vitória para a Taila. Se fosse uma luta de 3 rounds, a Taila teria saído vencedora. Depois da cabeçada, a Shevchenko acabou capitalizando, ganhou os 2 rounds finais e levou a luta e manteve o seu cinturão. Ou seja, a Shevchenko acabou tendo uma vantagem indevida. O choque de cabeça não foi culpa de ninguém, foi involuntário. As duas atletas movimentaram a cabeça ao mesmo tempo e acabaram batendo um na cabeça da outra, mas a Shevchenko teve uma vantagem. Isso é o suficiente para ter uma revanche? Bem, tem alguns fatos positivos aí para a Taila. O primeiro foi a luta mais difícil que a Shevchenko teve até agora, a luta que ela teve mais trabalho. A Taila pegou as costas ali de Shevchenko em alguns momentos, a Shevchenko realmente passou alguns apertos. E como eu mencionei antes, a Shevchenko teve uma vantagem indevida, porque no choque de cabeças ela acabou não tendo nenhum ferimento grave, enquanto a Taila teve realmente uma fratura de um osso ali que deixou bastante debilitada para o final do combate. Isso conta para a Taila, né? Foi uma luta apertada para a Valentina, né? Ela passou alguns sufocos e a Valentina teve uma vantagem que não seria uma vantagem indevida ali nos 2 rounds finais, apesar de não ser culpa de ninguém, não é culpa da Valentina, não é culpa da Taila, mas é uma coisa que é um fato, aconteceu. Por outro lado, a Valentina, ela não está muito interessada nessa luta, né? Essa foi a luta em que a Valentina quebrou o recorde aí, com 7 defesas consecutivas na mesma categoria. Ela está empatada com a Amanda Nunes, mas a Amanda Nunes tem 7 defesas em categorias diferentes, em uma categoria só é o recorde da Valentina. A Valentina já tinha externado a vontade de enfrentar a Miesha Tate, se a Miesha Tate vencer o seu próximo desafio, porque ela acha que a Miesha Tate atrai público para elas poderem fazer um evento principal. E também já falou que vencendo essa luta, ela gostaria de enfrentar a vencedora aí de Amanda Nunes e Juliana Pena, que vão disputar a categoria de cima, ou seja, uma chance da Valentina tentar o duplo cinturão. Então, nos planos da Valentina, não tem Taila de novo, não tem a Taila sendo repetida. E a Valentina é uma campeã que tem moral, que tem dominância o suficiente para a opinião dela ser bastante relevante, e isso conta contra essa revanche aí para a Taila. Mas se para a Taila a opinião da campeã conta contra ela, porque a Taila não está nos planos da Shevchenko, no lado do Glover pode ser que a coisa não seja tão ruim assim, né? Apesar da broderagem, daquela conversa ali amistosa que houve entre o Prochazka e o Blachowicz depois que o Prochazka saiu vencedor do combate, o Prochazka, pelo menos não publicamente, colocou nenhum empecilho para uma revanche dele contra o Glover Teixeira. Mas o que o Glover fez para poder merecer essa revanche imediata? Bem, o Glover era o campeão da categoria e é uma coisa rara de acontecer, mas o campeão
era o azarão nas bolsas de aposta, né? O favorito era o Prochazka, a idade do Glover contava muito para esse favoritismo do Prochazka, o pessoal achava que o Glover não ia aguentar, e para surpresa de todos, o Glover aguentou. O Prochazka também, né? Porque o Glover apertou o pescoço dele várias vezes e o Prochazka não bateu. É impressionante como esse cara é resistente. Mas o fato é que os caras fizeram uma luta muito longa. E a gente estava ali no finalzinho do quarto round, na papeleta dos jurados. O Glover estava vencendo, se sagraria campeão, ele só precisava sobreviver até o final daquele quinto round. Mas faltando 28 segundos para terminar, não é que o Prochazka conseguiu achar o pescoço do Glover, apertou e o brasileiro acabou desistindo, deu os 3 tapinhas e aí o Prochazka se sagrou campeão da categoria dos meio pesados do UFC. Foi uma luta muito maneira, foi uma batalha sangrenta, os dois entregaram pra caramba, tanto no jogo de trocação quanto no jogo de solo. A luta, você ficava com aquela sensação de que ela podia ser encerrada a qualquer momento, assistia sentada ali na ponta da cadeira, a tensão era muito grande durante a luta inteira, tanto para um golpe plástico do Prochazka podia entrar, como o Glover também estava se mandando muito bem ali no solo, e mesmo em pé, mãos pesadas do Glover também poderiam fazer diferença e fizeram em alguns dos rounds. A gente fica nessa sensação de que eu quero mais. E o Glover pediu o rematch, o público pediu o rematch, muita gente ficou empolgada com esse combate aí entre os dois atletas. Eu acho que não estavam esperando uma luta tão intensa quanto a que acabaram recebendo, então querem ver mais 5 rounds dessa batalha. E o Prochazka falou, sendo o Blachowicz ou sendo o Glover, pra mim não importa, eu vou fazer uma performance melhor, porque o Prochazka ele não ficou satisfeito com a própria performance nesse evento. A gente ainda tem uma outra luta acontecendo em julho, tá? Que tem o Ankalaev que vai enfrentar o Anthony Smith, o quarto contra o quinto do ranking, que também podem entrar nessa jogada aí, mas eu acho que ou o Glover pro rematch, ou o Blachowicz, que é o ex-campeão da categoria e vem de vitória e é o primeiro do ranking, eu acho que o Blachowicz e o Glover estão um pouco na frente aí do vitorioso entre Ankalaev e Anthony Smith. Agora, dito isso, a gente tem que afastar um pouquinho as emoções para poder avaliar se os brasileiros vão ter chance de rematch ou não. A gente acabou de ver uma luta muito interessante da Valentina contra a Taila. Não é todo dia que você vê a Valentina numa luta competitiva, normalmente ela estava atropelando os adversários, então ver essa dificuldade dela aumenta o hype em uma luta dela contra a Taila novamente. E também a luta do Glover contra o Prochazka, que foi uma luta muito tensa, muito intensa, né? E faz com que a gente tenha vontade de ver mais. A gente tem que afastar um pouquinho essa emoção que a gente tem logo na sequência do combate para analisar um pouco mais friamente do que o UFC costuma fazer nesses casos. Eu acho, infelizmente, que a chance dos brasileiros terem revanche imediata é muito, muito pequena. Eu acho que no caso da Taila, a gente tem algumas dificuldades técnicas. Primeiro, a gente teve que a Valentina também estava com o pé machucado. O pessoal comentou que depois da luta, normalmente ela faz aquela dança dela, ela não fez, perguntaram ela por quê. Ela falou que ela estava com uma lesão no pé, então ela está com uma lesão, pode ser que ela demore um pouquinho para voltar. Mas comparar a lesão do pé da Valentina com a fratura que teve no rosto da Taila, eu acho que os times não são muito compatíveis. Pode ser até que case para uma revanche imediata, pode até ter, mas é aquele alinhamento de astros. Eu acho que o mais normal seria a Taila ficar mais tempo no estaleiro. E não acho que a Shevchenko vai ficar esperando, acho que a Shevchenko vai seguir com a vida. E se ela conseguir realmente fazer uma luta aí com a Miesha Tate, ou casar essa luta com para subir de categoria, para enfrentar a campeã peso galo, seja ela quem for, eu acho que a Shevchenko vai escolher por isso. E a Taila provavelmente, depois de se recuperar, vai ter que fazer mais uma vitória dentro do top 5 para conseguir ter uma nova chance. Acho também que pela performance que ela teve, uma vitória dentro de algum do top 5 já garante para ela uma revanche, porque realmente ela deu trabalho para a campeã. Já no caso do Glover, os fatores são um pouco diferentes. Embora o Jiri Prochazka não tenha já um planejamento, uma projeção de quais são as próximas 2 lutas que ele quer fazer, como é o caso da Valentina, e aí dificulta um pouco o encaixe da Taila na timeline da Valentina, a gente tem na categoria dos meio pesados masculino, que não tá uma terra arrasada, a gente tem contenders claros, né? Na categoria mosca feminino, a Valentina já venceu uma galera ali, então fica meio sem contender tão claro assim, mas
mas no masculino dos meio pesados você tem sim. Você tem o Blachowicz, que é ex-campeão da categoria, está em primeiro do ranking, e levantou a mão ali e falou assim, não, Prohaska, vamos fazer a luta aí para ver quem é o rei do continente. Eles trocaram uma ideia ali no dia da luta mesmo, teve uma broderagem ali, então pode ser que a luta se encaminhe nessa direção. Também a gente tem o Ankalaev e o Smith chegando, essas coisas elas vão se sobrepondo, e o Glover não é aquele cara que tem um potencial de venda gigantesco, não é aquele cara que foi um campeão dominante. Então, o que o Glover tem a favor dele é o resultado dessa luta. Será que quando a emoção desse combate passar um pouquinho, o Glover vai permanecer com essa moral? Sinceramente, acho que o UFC vai acabar dando para o Glover aí o vencedor de Ankalaev contra o Smith para fazer um title shot eliminator e talvez coloque o Blachowicz para lutar direto como um campeão. Então, se isso acontecer, eu acho que tanto o Glover quanto a Taila terão que fazer mais um combate, vencer mais um top 5 para depois poder chegar aí nos tops de novo, poder ter a sua nova chance de conquistar o cinturão no caso da Taila ou de reconquistar o cinturão no caso do Glover, certo? Mas e vocês? Vocês acham que os brasileiros têm chance ou merecem disputar uma revanche imediata? Coloquem os argumentos de vocês aqui embaixo, eu quero ver a opinião de vocês. A gente se vê na próxima, um abraço, até mais!